Meu nome é Clara Weston, e a história que estou prestes a compartilhar com vocês é uma que remodelou minha vida de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Em 12 de outubro de 2020, não experimentei apenas um contato com a morte, na verdade, passei além do véu da vida por 21 minutos e 37 segundos. Nesse breve, mas transformador período de vida, recebi uma revelação divina do próprio Jesus Cristo. Ele me revelou verdades sobre a marca da besta, verdades que são nada menos que chocantes, e ele me ordenou que as compartilhasse com o mundo. O que aprendi durante esse tempo desafiará tudo o que você acha que sabe sobre o mundo em que vivemos. Mas antes de mergulhar nas incríveis revelações que recebi, preciso levá-lo de volta ao começo, ao momento que me levou a essa experiência extraordinária. Era uma manhã fria de domingo, do tipo que prometia algo especial, e começou como qualquer outro dia. O ar do outono era fresco e refrescante, carregando os primeiros sussurros do outono, enquanto folhas douradas giravam alegremente na brisa. Eu estava a caminho do batismo da minha neta, um dia que eu esperava ansiosamente há semanas. A igreja de Saint Gabriel era meu lar espiritual há mais de 30 anos, e eu conhecia cada curva e volta da Wavod Lane que me levava até lá. Era uma rota familiar, e enquanto eu dirigia, passei pela antiga fazenda Thompson, seu celeiro desgastado se erguia orgulhosamente, uma lembrança de tempos mais simples. Lembro-me de pensar em como o clima estava perfeito para uma ocasião tão abençoada. O céu estava de um azul brilhante, o sol quente, mas não muito quente, e meu coração transbordava de alegria, sabendo que em breve minha neta seria bem-vinda ao seio da família de Deus. Na noite anterior, passei horas preparando uma Bíblia especial da família para dar a ela, um presente com versículos sobre a fidelidade de Deus ao longo das gerações. Mal sabia eu então o quão proféticos esses versículos se tornariam. A última lembrança clara que tenho daquela manhã é uma rápida olhada no meu relógio, 9h17. Notei que chegaria cedo o suficiente para ajudar com os preparativos finais para a cerimônia. Então, sem aviso, tudo mudou em um instante. Mais tarde, descobri que um motorista bêbado, que estava acordado há mais de 24 horas, desviou para minha faixa. O impacto foi devastador e, naquele momento, parecia que minha vida havia acabado. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, tinha um propósito divino mesmo nessa tragédia. O que parecia ser o fim era, na verdade, um compromisso divino, um que abriria meus olhos para verdades sobre o mundo em que vivemos, verdades que alterarão para sempre as escolhas que fazemos daqui para frente. A mudança da vida para a morte aconteceu tão rapidamente que pareceu um único batimento cardíaco. Em um momento, eu estava segurando o volante, no seguinte, me vi suspenso em um espaço acima da cena caótica que se desenrolava abaixo de mim. Eu podia ver tudo, 2 caminhões de bombeiros e uma ambulância, suas luzes piscando na névoa da manhã. A cena parecia surreal, quase como algo saído de um sonho. O que mais me impressionou, no entanto, foi o silêncio assustador que envolvia tudo. Não era a ausência completa de som, mas sim um silêncio abafado, como se o mundo abaixo de mim estivesse sendo filtrado por um vidro grosso. Eu assisti, quase distante, enquanto os paramédicos trabalhavam freneticamente no meu carro amassado. Eles estavam usando as mandíbulas da vida para abrir a porta do motorista, suas ações rápidas e praticadas, apesar da urgência da situação. Do meu ponto de vista, eu podia ver meu próprio corpo caído sobre o volante, e ainda assim não sentia nenhuma conexão com ele. Era como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa se desenrolar, como se estivesse observando um filme da vida de outra pessoa. A pressão está caindo. Precisamos tirá-la agora, um dos paramédicos gritou, sua voz distante, como se estivesse vindo da água. Eu queria tranquilizá-los, deixá-los saber que eu estava bem, que não sentia dor, nem medo. Na verdade, eu senti uma paz diferente de tudo que eu já tinha experimentado em meus 63 anos de vida.
A dor constante no meu joelho esquerdo que me atormentava há décadas tinha desaparecido completamente. Os óculos de leitura que eu sempre precisei não eram mais necessários. Eu podia ver tudo com perfeita clareza. Enquanto eu continuava a assistir a cena se desenrolar, algo extraordinário aconteceu. O próprio tempo parecia se dobrar e se esticar de maneiras que eu nunca tinha conhecido. Eu podia me concentrar em momentos individuais, esticando-os como caramelo, vivenciando vários minutos no que pareciam meros segundos. Naquela quietude, vi algo profundamente comovente, o presente de batismo da minha neta, a Bíblia da família que eu tinha tão cuidadosamente embrulhado em papel branco, parecia flutuar no ar em câmera lenta. Ela foi ejetada do banco do passageiro, suas páginas tremulando suavemente como as asas de uma pomba antes de pousar na grama à beira da estrada. E então, a luz veio. Começou como um pequeno ponto de brilho no que parecia uma direção ascendente, embora naquele estado, as direções terrenas parecessem sem sentido. A luz cresceu, ou talvez eu estivesse sendo atraído para ela, era impossível dizer. Mas essa luz era diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Ela tinha substância, textura e, mais notavelmente, consciência. Era como se a própria luz estivesse viva, estendendo a mão para mim, me chamando para casa. O que se seguiu foi indescritível. A luz formou um túnel, embora chamá-lo de túnel não faça justiça. As paredes, se você pudesse chamá-las assim, eram feitas de luz viva, constantemente mudando e fluindo em padrões que pareciam comunicar significado. Era como se a própria essência da luz estivesse tentando me transmitir algo, algo que transcendia palavras, transcendia o tempo, transcendia tudo que eu pensava que sabia. Senti uma compreensão profunda fluindo para dentro de mim, mas não era em palavras ou ideias concretas. Era mais como lembrar de coisas que eu sempre soube, mas de alguma forma esqueci durante meu tempo na Terra. Enquanto eu me movia por esse espaço de luz viva, uma presença ao meu lado chamou minha atenção. Embora eu não tivesse um corpo físico para me virar, instintivamente olhei, e ali, parada ao meu lado, estava minha avó, Clara. Ela parecia exatamente como no verão de 1958, quando me ensinou a assar sua lendária torta de pêssego. Ela usava seu vestido amarelo favorito, seu cabelo prateado preso cuidadosamente em seu coque de costume, e seus olhos brilhavam com uma mistura de sabedoria, calor e aquela pitada de travessura brincalhona que eu sempre adorei. Avó, tentei falar, mas nenhuma palavra saiu. Elas não eram necessárias. Ela sorriu para mim, e dentro daquele sorriso estava cada momento que compartilhamos juntos, cada noite de verão passada assando em sua cozinha, cada história que ela me contou e cada grama de amor que ela derramou em mim. Ela era mais jovem do que eu agora, cheia de energia e alegria. Embora ela não falasse, sua presença transmitia uma mensagem simples, mas profunda: tudo está como deveria ser. À medida que continuávamos, outras presenças começaram a aparecer, cada uma delas uma parte familiar e querida da minha vida. Minha amiga de infância, Elisa, que faleceu de leucemia quando tínhamos apenas 12 anos. Meu pai, saudável e forte novamente, com a mesma aparência que tinha antes do câncer levá-lo. E então, inesperadamente, o pequeno Henry, meu primeiro neto, que viveu apenas algumas horas após o nascimento. Ele não apareceu mais como um bebê, mas como um jovem cheio de luz, irradiando alegria e amor sem limites. Cada um desses encontros parecia temporal, instantâneo e eterno, cada um aumentando minha crescente certeza de que o que eu estava vivenciando era mais real do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido em minha existência terrena. A jornada pelo túnel desafiava todo entendimento terreno. Nós nos movíamos sem nos mover, viajávamos sem distância e experimentávamos o tempo como um fluxo contínuo e ininterrupto. As cores ao meu redor eram diferentes de tudo que eu já tinha visto antes, tons que faziam os arco-íris terrestres parecerem pálidos e limitados em comparação. A música preenchia cada fibra do meu ser,
mas chamá-la de música não lhe faz justiça. Era o som da própria existência, a sinfonia da criação, a forma mais pura de harmonia e amor. Tornei-me agudamente consciente de minha consciência se expandindo, minha mente se abrindo para memórias há muito esquecidas. Não apenas os eventos em si, mas os sentimentos, sons e até mesmo cheiros de momentos ao longo da minha vida. Lembrei-me do sabor doce e reconfortante da torta de abóbora da minha mãe no dia de Ação de Graças de 1972, da sensação exata de segurar a mão do meu marido pela primeira vez na feira estadual em 1985 e da alegria avassaladora de segurar cada um dos meus filhos pela primeira vez. Essas não eram apenas memórias, elas estavam presentes, reais, todas coexistindo em um momento eterno. À medida que nos aproximávamos do que parecia ser o fim do túnel, a luz ficou ainda mais intensa. Mas, em vez de me sentir sobrecarregada, senti uma profunda sensação de familiaridade, como se estivesse retornando a um lar que nem sabia que tinha. O espaço se abriu em algo que desafia a descrição. Era uma extensão de dimensões infinitas, além da compreensão da geometria e da física terrenas. Era como se todas as realidades possíveis existissem simultaneamente, mas todas elas estivessem entrelaçadas em um todo perfeito e harmonioso. E então, eu o vi. Ali, de pé diante de mim, estava Jesus Cristo. A palavra estava de pé não faz justiça à sua presença, não havia limitação física para ele naquele reino. Sua essência preenchia tudo, mas ele era focado, pessoal e direto. Ele apareceu tanto como o humilde carpinteiro de Nazaré quanto como o Rei glorificado. Rei dos reis, seu amor era tão avassalador que, se eu estivesse em minha forma terrena, ele me teria consumido completamente. No entanto, aqui neste espaço, parecia natural, como ar para pulmões que estavam prendendo a respiração por uma vida inteira. Sua aparência mudou diante de mim, não como uma imagem bruxuleante, mas como um desdobramento da realidade infinita. Em um momento, ele era tão humano quanto qualquer um que eu já conheci, com olhos cheios de compreensão e compaixão além da medida. No momento seguinte, ele era pura luz e energia, mais brilhante do que 1000 sóis, mas totalmente acessível. Ambas as formas eram igualmente verdadeiras, igualmente ele. Eu entendi que minha limitada consciência terrena simplesmente não conseguia compreender completamente sua realidade total. Em sua presença, tornei-me profundamente consciente do meu próprio espírito de uma forma que nunca havia compreendido antes. Eu podia ver como cada escolha que eu já tinha feito, cada pessoa que eu tinha tocado, cada oração que eu tinha proferido, tinha se entrelaçado no tecido da existência. Nada tinha sido desperdiçado, nada tinha sido perdido. Até mesmo os menores atos de gentileza tinham se espalhado de maneiras que eu não poderia ter imaginado, alcançando pessoas que eu nunca tinha conhecido, causando um impacto que eu não poderia ter imaginado. Ao mesmo tempo, eu me tornei agudamente consciente das sombras lançadas por meus próprios fracassos e medos, momentos em que eu tinha perdido oportunidades de mostrar amor ou falar a verdade. No entanto, mesmo esses momentos de fraqueza foram envolvidos por seu amor sem limites, em sua infinita sabedoria, tinham sido tecidos em seu propósito maior, uma parte da tapeçaria da redenção. Maia, ele se comunicou, não por meio de palavras, mas por meio de um entendimento que ultrapassava completamente a linguagem, alcançando profundamente minha alma. O que você está prestes a testemunhar deve ser compartilhado. Meus filhos devem ser avisados e preparados para o que está por vir. De repente, fui envolvido por uma série de visões tão vívidas e detalhadas que nossa realidade terrena parecia uma mera sombra em comparação. Jesus me mostrou como a implementação da marca da besta se desenrolaria, e era muito mais sutil e insidiosa do que a maioria das pessoas, até mesmo muitos cristãos, poderiam imaginar. O engano seria tão intrincado e cuidadosamente orquestrado que poucos o reconheceriam pelo que realmente era. Vi como os sistemas tecnológicos que temos hoje eram apenas as primeiras fundações, moedas digitais,
identificação biométrica, pontuações de crédito social. Esses eram apenas os primeiros passos de um plano muito maior e mais perigoso. A verdadeira marca seria muito mais abrangente. Combinaria controle econômico, social e espiritual de uma forma que faria a resistência parecer não apenas difícil, mas quase absurda. As pessoas seriam levadas a acreditar que resistir ao sistema seria resistir ao próprio futuro. Jesus me mostrou como esse novo sistema seria comercializado como a resposta aos desafios mais urgentes da humanidade: pobreza, mudança climática, desigualdade e até mesmo conflito global. Ele prometeria um mundo de unidade e paz, um sistema que forneceria distribuição igualitária de recursos, acesso universal a serviços essenciais e paz entre as nações. O engano seria tão convincente que até mesmo muitos líderes religiosos o defenderiam, acreditando que fosse uma forma de progresso. Eu vi o surgimento da inteligência artificial e da computação quântica, evoluindo para criar um sistema de vigilância e controle total. Mas essas tecnologias não eram a marca, elas eram apenas as ferramentas que permitiriam sua implementação. A verdadeira marca envolveria uma decisão consciente, uma promessa de lealdade ao anticristo e uma rejeição da soberania de Deus. O que mais me impressionou foi a pressão social avassaladora que seria usada para forçar a conformidade. Aqueles que recusassem a marca seriam rotulados como extremistas, teóricos da conspiração e inimigos do progresso. A mídia inundaria a sociedade com histórias sobre pessoas cujas vidas foram arruinadas porque se recusaram a aderir ao novo sistema. Famílias seriam despedaçadas enquanto entes queridos pressionavam uns aos outros, dizendo-lhes que aceitar a marca era a única escolha racional. Foram-me mostrados eventos específicos que levariam à implementação da marca: crises econômicas globais, desastres ambientais devastadores e agitação social generalizada. Essas catástrofes criariam tanto caos que as pessoas implorariam desesperadamente por uma solução, qualquer solução. Quando o novo sistema fosse finalmente revelado, pareceria a resposta às suas orações, mas aceitá-lo significaria vender a alma. Também testemunhei como redes subterrâneas de crentes surgiriam, apoiando-se mutuamente durante a perseguição. Essas comunidades não seriam baseadas no medo, mas no amor, na fé e no apoio mútuo. Eles encontrariam maneiras criativas de viver fora do sistema, embora fossem forçados a viver como párias, desconectados da sociedade dominante. Então, Jesus revelou algo que partiu meu coração. Vi rostos familiares, cristãos fiéis que frequentaram a igreja a vida inteira, aceitando a marca porque não se prepararam espiritualmente. Eles se concentraram tanto na preparação física, em estocar alimentos, em garantir a segurança, mas negligenciaram a construção do discernimento espiritual necessário para reconhecer o engano pelo que realmente era. Eles falharam em fortalecer seus corações e mentes contra a provação que se aproximava. A visão então mudou para eventos atuais que estavam se alinhando com o futuro que eu estava testemunhando. Vi como a pandemia acelerou a mudança em direção aos sistemas digitais e normalizou a ideia de provar o status de alguém para participar da sociedade. Testemunhei como a mídia social estava condicionando as pessoas a aceitar vigilância constante, rastreamento e pontuação social. Essas não eram a marca em si, mas estavam preparando o terreno, treinando as pessoas para aceitar o que estava por vir. Jesus enfatizou que, embora a tecnologia desempenhasse um papel crítico na aplicação da marca, a decisão em si seria profundamente espiritual e exigiria reconhecer explicitamente o anticristo como o Senhor, ao mesmo tempo em que rejeitaria Jesus Cristo. Não haveria aceitação acidental da marca. Ninguém poderia ser coagido ou manipulado a isso. Exigiria uma decisão consciente e deliberada de escolher conforto e segurança temporários em vez da salvação eterna. Vi como alguns crentes seriam chamados ao martírio, enquanto outros experimentariam proteção e provisão sobrenaturais. Cada pessoa teria um papel único a desempenhar no plano de Deus, e ele lhes concederia a graça de trilhar qualquer caminho que ele tivesse escolhido para eles.
A visão culminou em uma cena do retorno de Cristo e sua vitória final. Embora o tempo da marca fosse terrível, seria breve no escopo da eternidade. Jesus enfatizou que seu retorno era inevitável e que aqueles que permanecessem fiéis seriam justificados e recompensados de maneiras além da imaginação. Enquanto me sentia sendo puxado dessa revelação divina, de volta ao meu corpo, fui dominado por uma sensação de urgência, como se cada fibra do meu ser tivesse sido tocada por uma missão divina. Mais tarde, os médicos me contariam que eu estava clinicamente morto há 21 minutos e 37 segundos. Mas, no fundo da minha alma, eu sabia que o tempo havia sido ordenado, cada segundo tinha um significado profundo. Cada momento havia sido necessário para receber o aviso que eu estava destinado a compartilhar com o mundo. Desde aquele dia fatídico, testemunhei o rápido desenrolar dos mesmos eventos que Jesus me mostrou. O impulso implacável em direção aos sistemas de identidade digital, a crescente pressão para se conformar a novas ideologias e o condicionamento sutil da sociedade para aceitar um controle cada vez maior sobre todos os aspectos da vida. Tudo está se desenrolando exatamente como ele revelou que aconteceria. Compartilho este testemunho não para semear medo, mas para acender um senso de preparação e fé inabalável. Jesus deixou claro para mim que, embora a estrada à frente fosse repleta de desafios, ele nunca abandonaria aqueles que permanecessem fiéis. Sua graça seria mais do que suficiente para navegar pelas dificuldades que viriam. A marca da besta está de fato se aproximando, mas também o glorioso retorno de Cristo. Agora é o momento de nos prepararmos, espiritual, mental e praticamente, para as provações que virão. Que este testemunho sirva para fortalecer sua fé e determinação, para que você possa permanecer firme e inabalável, não importa quais desafios estejam à espreita.